Legal, gente, estamos chegando pela Rede Central TV. Esse é mais um programa Bate-Papo e eu quero agradecer demais a sua importante companhia. Valeu, minha gente! E aqui na tela a logomarca do nosso patrocinador, que é a Mocva, essa empresa que está no mercado há 18 anos, grande empresa dirigida pela minha amiga Raquel Mocva, grande empresária. E a Mocva faz de tudo para a sua festa ficar muito mais bonita. A Mocva produz presentes personalizados para festas. São mais de 3.000 itens. Se você acessar agora o site mocva.com.br, você vai conhecer um pouco mais. E o legal, sabe o que é? A Mocva entrega em todo o Brasil. Bacana? Bom, gente, vamos em frente? Aqui no estúdio, eu vou conversar com essa grande profissional, que é a Rosângela Vanim. Ela é linfoterapeuta. Acertei o nome, Rosângela? Isso. Linfoterapeuta. E vai nos falar de um assunto de saúde bastante sério que envolve principalmente, não sei se é principalmente somente as mulheres. Principalmente. Principalmente. A maioria. Que é o limpedema e linfedema. Isso. Vamos lá então, vamos falar, Rosângela. Seja bem-vinda, muito obrigado. Bem, viu? Obrigada, é um prazer estar contigo. E essa moça aqui é a referência nesse assunto, por isso que nós trouxemos aqui, ela estuda muito esse tema e tem muitas informações de qualidade para você que conhece alguém ou você passa por um problema como esse, você pode hoje tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá falar então do linfedema. Linfedema. Então, o linfedema é uma doença do sistema circulatório, de linfa, tá? Ele é diferente do lipedema, onde é uma doença crônica do sistema adiposto, do tecido adiposto, né? O sistema, o linfedema vem do sistema linfático, que é o nosso sistema de defesa, Isso mesmo. Então, são doenças hoje confundidas com obesidade, a maioria das vezes, né? Então, a gente informa que procurem profissionais qualificados, porque hoje existe ainda uma certa falta de conhecimento. Falta de conhecimento, isso mesmo. Então, sempre indico um vascular, uma fisioterapeuta, uma linfoterapeuta com especialização dentro da área dessa doença, que hoje já foi reconhecida. Foi reconhecida, inclusive, com CID em 2021. Olha muito só, recente. Que coisa, hein? Isso. Para a gente entender um pouco melhor, para o telespectador entender, o linfedema, ele pode ser interpretado como uma inflamação da linfa? Isso mesmo, é uma inflamação do sistema circulatório, tá? Okay. Onde, como perceber se tenho, né, essa doença? Sistema circulatório, você vai sentir um inchaço total dos membros inferiores até o pé. Essa é a diferença para o lipedema. Okay. Lipedema, você já vai sentir um desconforto e inchaço somente na parte inferior, coxa, culote, talvez a panturrilha, porque existem etapas. A pessoa que tem tanto linfedema como limpedema, quais são as características e os sintomas, Rosângela? Então, existem várias características e varia de pessoa para pessoa. Eu pergunto, desculpa te cortar, só para fechar o raciocínio, porque você nos falou que tem pessoas que acabam confundindo com obesidade e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso mesmo. Geralmente é confundida por conta do acúmulo de gordura. Então, quando se fala em acúmulo de gordura, automaticamente se associa à obesidade. E não é. Pode não ser. Pode não ser. Pode não ser. Por isso, a importância de uma avaliação clínica muito bem feita. Tá. Quem tem, ou está tendo, ou está iniciando, ele inicia numa fase, numa idade, ele evolui, e quais são os sintomas que a pessoa possa vir a sentir? Isso. Então, o lipedema, ele pode aguçar em fases da puberdade, primeira menstruação, porque estamos falando de doença da mulher, né? Então, ele atinge mulheres da mais tenra idade. Isso. É isso? Numa fase de pós-gestacional e
na menopausa. São fases que se aguçam ainda mais, mas nada impede de qualquer idade se diagnosticar. É verdade que a Rosângela estava me falando aqui nos bastidores que é uma doença que ela ainda não tem uma cura. Ela é tratável para não evoluir, para não causar mais malefícios para quem a tem. É isso, Rosângela? Isso mesmo. Então, existe o tratamento conservador. E é sempre pelo conservador que a gente inicia um tratamento de uma paciente com lipedema. Qual o sintoma do lipedema? O lipedema, normalmente a paciente se sente com muita dor nas pernas, nos membros inferiores geral. Estamos falando só dos membros inferiores, mas ela atinge também os braços. Então, o lipedema... ele pode atingir também os braços. Isso. Ele atinge regiões bem específicas, como braço, culote, glúteo, coxa e panturrilha. O principal, não sei se eu vou falar certo, o principal diferença da obesidade para quem tem o lipedema é a dor? Dor, o acúmulo anormal da gordura, porque é uma gordura que forma grânulos bem diferenciados. Ok. João, coloca na imagem, para você que está nos acompanhando ter ideia, aqui tem uma imagem, eu acredito que você já deve ter visto alguma coisa assim. Então ele fica gordura desproporcional, bolsões de gordura. Totalmente desproporcional, como vocês podem ver nessa imagem, uma paciente, foi a primeira paciente do Dr. Fábio Kamamoto, foi o primeiro procedimento cirúrgico de sucesso, tá? Ela iniciou um estágio conservador clínico, mas o caso dela, como mostra a imagem, né, tem uma desproporção muito grande, então um desconforto maior, dor maior e até mesmo uma trava na vida dela, Sim. né? São bolsões de gordura doloridos, é isso? Doloridos, Seria, isso. vamos ter, É uma inflamação seria uma gordura inflamada? Uma gordura inflamada, isso mesmo. Porque a pessoa, de repente, pensa, mas qual o problema se eu estou acima do peso, não me dói, tá tudo certo. O problema, nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde. De saúde, esse caso é totalmente saúde. E pasme você que tem pacientes que não têm dor. Olha só. Então, por isso que eu falo que precisa de uma avaliação criteriosa. O Rosângela, pode acontecer isso também nos braços, é isso? Pode acontecer nos braços. Tem mais alguma imagem lá, João, por favor? São várias mulheres aí. Essa foto, inclusive, foi extraída da ONG Lipedema. Tem uma ONG, inclusive. Tem uma ONG Lipedema, onde a gente fala que a gente abraça, né, as mulheres, porque dentro do lipedema, a gente não está tratando somente essa gordura, porque essa paciente, ela precisa ser abraçada, acolhida, porque essa doença, ela influencia no sistema emocional. Puxa vida. Além do sistema... Além da dor, da inflamação, mexe com o emocional da mulher, né? Com a autoestima. Exatamente. A gente fala muito de autoestima. Então, nessa imagem mostra que a mulher pode ter vários biotipos. João, desculpe, Rosângela, ali tem várias mulheres, né? Com vários biotipos, né? Eu quero que você comente cada uma das imagens das mulheres ali, cada uma nos seus aspectos, Rosângela. Então, nessa imagem a gente tem vários estágios do lipedema, né? Onde a gente tem o estágio 1, que acomete somente a parte de glúteo, ou de coxa, onde a pele dessa paciente, você visualmente olhando, ela é lisinha, mas essa é uma paciente que pode ter muita dor, sensibilidade ao toque, ficando com equimoses facilmente. Fica uma pele sensível. Muito sensível. Isso? Sensível, dolorida e inchada. Isso. Então, são vários estágios. Essa foto, ela mostra exatamente os estágios. Ele atinge só os membros inferiores e superiores, ele pode dar nos flancos, barriga, costas? Flancos, interno de coxa, panturrilha, braços, são os lugares mais específicos que a doença atinge. Para a pessoa ter um diagnóstico assertivo, se está ou não com lipedema ou linfedema.
qual que é o procedimento para ter um diagnóstico correto e iniciar-se, então, um tratamento? Tá. Falando de tratamento, a gente sempre orienta, no meu caso, né? Ok. Sempre oriento ou ter um médico vascular na equipe, porque, como eu falei, a gente trabalha multidisciplinar. Porque é um tratamento que a gente precisa de uma equipe. Isso pode levar a uma trombose? Pode? Pode. Depende do caso, pode. Tá? Principalmente no caso cirúrgico, né? Por isso o tratamento conservador, para a gente preparar essa paciente. Perfeito. Tá? Então, assim, a gente sempre procura a indicação de um vascular para que ele possa, sim, solicitar um exame de Doppler, entre outros exames que o vascular, cabe ao vascular e volta para mim. Ok. Na clínica também, a maioria das minhas pacientes clínica, que às vezes vão lá para um day spa e a gente acaba visualizando o lipedema e encaminha para Em casos mais sérios, aí o procedimento é cirúrgico? O procedimento é cirúrgico, mas mesmo o procedimento sendo cirúrgico, ele mantém tem que passar... o conservador. Mantém. O tratamento de lipedema e linfedema é para a vida toda. Porque você falou que não tem cura. Então, tem mesmo cura. A cirurgia é para retirada do excesso. Mas o tratamento segue para manter. Isso, para não deixar evoluir. Progredir essa doença. Depois de uma cirurgia, depois de um tratamento preventivo, a paciente pode voltar a ter qualidade de vida? Com certeza. Qual o retorno que as tuas pacientes te dão a respeito disso? Bem-estar total. Praticamente zero dor. Voltar às atividades físicas como corrida. Olha só. Hoje a gente tem grupos de corrida de mulheres portadoras de lipedema. Eu sou portadora de lipedema e faço corrida. Mas eu tenho um tratamento conservador. Então, sim, o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico te proporcionam bem-estar e você manter a sua rotina de vida. Maravilha. Prevenção em primeiro lugar. Com certeza. Alimentação anti-inflamatória. Eu digo porque você falou que atinge mulheres bastante jovens ainda, Isso. Né? Eu tenho pacientes de 15 anos, 17 anos de idade. Que coisa, hein? Que coisa. Então, assim, é a prevenção. E a orientação, né? Onde a gente entra com um nutricionista para equilibrar essa alimentação, água, sono. É um conjunto de tudo. Muito bem. Então, eu estou falando hoje aqui com a Rosângela Vanin, ela que é referência aqui no estado do Paraná, quando se fala no tratamento do linfedema. Agora vamos falar, para a gente concluir o nosso bate-papo, Rosângela, você tem uma clínica há 2 anos aqui em Curitiba, que é uma clínica que oferece multisserviços, é isso? Isso. Que a clínica é Rosângela... RV Clínica. RV Clínica Spa. Isso mesmo. Quais os outros serviços que você oferta lá na clínica? Então, a gente fala que a gente trata a saúde estética de resultado imediato, né? E antes de eu migrar para a área de saúde, eu sempre tive um sonho de ter um espaço onde pudesse agregar saúde e estética. Ok. Por que não, Bom, né? isso, é muito bom. Você vai para lá sentindo uma dor e sai de lá se achando maravilhosa. Isso, então, é isso que a RV Clinic entrega, tá? Ela entrega desde a saúde, tratamento, saúde lipedema e linfedema e o tratamento estético, desde Botox, hoje com uma profissional maravilhosa que agrega nosso time, fazendo harmonização, o Day Spa, onde a gente entrega... esse eu gostei, viu? É gostoso, eu já até me pré-inscrevi aqui pro spa, viu? É um dia de mimos. É um dia de mimo, onde é um espaço acolhedor para você se sentir único. Lá é um espaço onde só vai ter você, é o seu momento para sair de lá relaxado e belo. Maravilha. Vamos colocar na tela para você que está nos acompanhando, se você quer conhecer o trabalho da Rosângela Vanin e quer mais informações sobre o linfedema, quais são as dúvidas, como tratar, como prevenir, enfim, está aqui na tela, underline, é isso? Underline Vanin, Clinic Spa. Deixa na tela aí, João, um pouquinho. Então, acessa o Instagram agora, está ali de novo, eu vou repetir, Vanin, Clinic Spa,
para você todos ter informações de qualidade sobre linfedema, né? Aí faz sua pergunta, enfim, tudo na vida tem solução. Isso aí. E aproveita e conhece também o spa Isso. e os demais serviços. Com certeza, será um prazer receber a todos e te receber. Vou né? lá. Muito obrigada Um pelo dia de espaço. mimos. Com certeza, um prazer. Obrigado, volte mais vezes. Obrigada. Vamos chamar um intervalo comercial, em 1 minuto nós estamos de volta. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva Personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você. A Central TV é uma excelente opção para divulgar sua empresa ou produto, com o melhor custo-benefício do mercado, operando em todo o Brasil através do canal 553 da Sky e mais 317 operadoras pelo Brasil, além do satélite digital em toda a América do Sul e América Central, com uma programação diferenciada atingindo as mais diversificadas faixas de idade e classes sociais. A Rede Central TV é garantia do investimento certo para se atingir o público-alvo com o melhor custo-benefício. Entre em contato conosco e surpreenda-se! Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3. Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Legal, né, gente? Estamos de volta e eu converso agora com essa moça aqui, que é mentora na área da saúde, a Maura Lozov, e veio nos contar algo bem interessante. Ela estava me contando aqui no corredor da TV. Ela disse, Maura, cada ser humano é único e muitas vezes precisam de um tratamento específico quando se fala de saúde. É isso, Maura. Exatamente, Mário. Todos nós temos a nossa individualidade biológica e genética. Apesar que a genética, ela é só 2%, estudos já mostraram. 98% é a epigenética. Mas não devemos deixar de olhar para a nossa individualidade genética, porque esses 2% fala muito. Você falou em genética, aquilo que nós trazemos dos nossos ancestrais. Se alguém teve na família um pai, uma mãe, uma avó que teve uma doença, ele vai ter aquela doença ou tem predisposição? E você tem como evitar isso? É uma boa pergunta porque nós não somos reféns da nossa genética.
Agora, a epigenética, esses 98% é que determina exatamente se um gene que veio com a certa marca, a epigenética vai ajudar a desenvolver. Ô, Maura, qual é a diferença da genética e da epigenética? A genética é tudo que nós herdamos Aham. dos nossos ancestrais, dos nossos Ok. antepassados. Que é só 2%. 2%. Nossa, pouquinho, né? Pouco. E aí? E a epigenética? A epigenética é o nosso modo de vida, os nossos hábitos, os costumes que nós herdamos também dos nossos pais. Por exemplo, se na minha família come arroz e feijão, batata frita e bife, Hábitos e costumes da família. hábitos e costumes, e eu faço isso uma vida inteira, então essa é a epigenética. Por exemplo, se a minha família, como a minha família é de origem italiana. Ok. Então, na Itália, o que se come? Massas. Exatamente. Ok. Eu posso. Eu posso comer massas. Ah, mas e a questão do trigo? Né? Transgênico, etc. e tal. Se eu escolher um trigo de excelente qualidade, como é lá na Itália, o trigo tem outro olhar, a produção, todo... Você disse porque você deu o exemplo aí do italiano, que ele já tem o hábito de se alimentar com massa, então o corpo dele e já tem uma facilidade para melhor absorver e sintetizar as massas, é isso? Exatamente. O que acontece? No decorrer dos séculos, o organismo foi desenvolvendo enzimas digestivas. É uma inteligência que ele foi adquirindo. Isso. Ok, a força do hábito. Por exemplo, o oriental, vamos falar do japonês, Aham, é milenarmente, é cultural, o arroz. ok. Por quê? O arroz que os japoneses eles usam é até polido, grão a grão. Ok. Muito, 5.000 anos eles são especialistas em arroz. Mas uma pessoa que os seus ancestrais eram da Europa, por exemplo, tem grãos na Europa com facilidade? Não. Pois é. Um país onde o clima é... São hábitos bem distintos dos nossos, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes quando você viaja e sai do país e entra com o contraste gastronômico de outras civilizações, você volta intoxicado. Para ele é o hábito dele, para o nosso é bem diferente. Né? Exatamente. Por exemplo, se a minha genética é do italiano, do europeu, Europeu. e eu tenho ancestrais indígenas, porque o Brasil é um país que mistura raças. Os hábitos dos indígenas também é baseado em raízes, na caça, na pesca. Mas, Maura, tudo está sempre ligado ou só ligado à alimentação ou tem outros fatores? Tem outros fatores. Por exemplo? Mas em especial Em específico. a alimentação. Outros fatores que também influenciam, o clima. Por exemplo, o clima que meus ancestrais foram adaptados, um clima frio, predominantemente onde tinha neve na maior parte dos 365 dias, maior parte do ano. O alimento ali são raízes. Tá? E também este clima, ou acima do Equador ou abaixo do Equador, influencia. Um exemplo típico e muito que eu gosto muito de citar porque poucas pessoas sabem e estão adoecendo, principalmente as mulheres, pelo fato esse fator genético de local onde vive. As mulheres acima do Equador, da Europa, vamos falar, elas são mulheres mais predominantemente progesterônicas. Elas produzem mais progesterona. Por quê? Porque é uma região onde a alimentação é a base de raízes. As mulheres que vivem, seus ancestrais viviam do Equador para baixo, são mulheres estrogênicas. Para você chegar a tudo isso, tem que fazer um estudo do indivíduo quando você começa... porque o teu trabalho como mentora de saúde, você nos falou que é um trabalho muito individual, né? Como é que
não sei se você chama de paciente. Paciente, Como é que o paciente interagente. chega até você e começa toda essa abordagem visando a saúde global dele? Como é que começa o processo? O processo, primeira coisa, tem que preencher uma ficha, uma anamnese. E ali eu tenho o relato dos pais, ascendência paterna, da mãe, ascendência materna, dos tios, quais eram as doenças, qual a doença predominante. Então, uma anamnese bem profunda dá uma luz. Então, dá para identificar quais são as doenças que essa genética... Predisposição. Se predispõe, exatamente. Depois, tem que testar os hábitos de vida da pessoa. Quais são os hábitos de vida daquela família, daquela linhagem. E por último, eu testo os alimentos, os básicos, material de higiene pessoal, que também cheio de xenobióticos, agrotóxicos, metais tóxicos, poluentes ambientais. Então, nos testes, tem parasitoses, tem fungos, bactérias ou vírus, o que está desenvolvendo as parasitoses, enfim, entende-se naquele indivíduo, aquele paciente, exatamente dentro da individualidade, o que está gerando o adoecimento. Essa tua abordagem que você faz com o teu paciente é para aquele paciente que vive sempre adoecido e não encontra uma resposta através da medicina tradicional. Exatamente. Onde nós temos os profissionais específicos, né, cada qual na sua área, e ele já passou por inúmeros profissionais e não encontra, e sempre está mal, né? Exato. E aí você faz uma abordagem personalizada, uma visão mais holística, através do teu tratamento, é isso? Exatamente. É muito comum escutar no consultório a frase tradicional. É genético e não tem cura. Okay. Eu já passei por todos os lugares. É genético e não tem cura. Essa frase é falsa. Porque tem pessoas, por exemplo, que passam uma vida com dor, né? 10, 20 anos, dor já passou e vive à base de analgésico e não se encontra nenhum fator determinante, causador dessa dor. É possível uma nova abordagem através dessa ferramenta que você está trazendo? Então, dentro das ferramentas da biofísica, é totalmente possível, porque se tem dor, tem uma causa, tem um motivo, tem uma razão. O corpo, ele tem todo um mecanismo inteligente para se autocurar, para se autolimpar. Então, se existe a dor, o porquê? Aonde está? O que está acontecendo epigeneticamente? Quais são os hábitos? Pode ser dentro da geobiologia? Pode. O que é geobiologia? A pessoa mora num local que é incompatível para ela. Okay. Tem uma fenda tectônica, tem um lençol freático, tem esgotos, tem rios canalizados, ou ela mora próximo a antenas. Ok. Clima pode influenciar? Sim. O clima da região, tem pessoa que não se adapta, por exemplo. Sim. Vamos falar de Curitiba, onde fica aqui a Rede Central TV. Aqui é um clima que não é fácil, né? Para quem... Essa oscilação, Essa né? oscilação de temperatura, está calor, às vezes você sai com uma roupa mais quente, de repente está frio, e renite, e não são todas as pessoas que se adaptam, né? E o contrário também, né? De repente a gente sai daqui e vai lá para uma região mais quente do país, região norte, nordeste, até mesmo Rio de Janeiro, onde lá é comum, lá 40 graus. Pode ser que o meu corpo, por questões genéticas, nunca vai se adaptar àquela região. Tem isso. É por aí? É por aí, também. Por exemplo, uma frase que eu gosto muito de usar, assim, muito correta, de Hipócrates, que é o pai da medicina, ele disse, e serve para cada um de nós todos os dias, o tempo todo: ninguém se cura no ambiente que adoeceu. Ninguém. Então, se eu estou numa cidade, em um bairro, em uma casa,
onde eu adoeci ali, qual é o conselho de Hipócrates? Mude-se. Às vezes, uma simples mudança de casa, de ambiente, de bairro, de cidade, de estado, é o suficiente Mauro, para a pessoa recuperar a saúde que perdeu. Tem a ver com energia, isso aí tudo? Tem, Porque também. muitas vezes o local, cada lugar tem a sua energia, que lhe é peculiar. O trabalho que você desenvolve como mentor na saúde também passa pela área das energias, que tudo é energia. Nós somos energia pura. Também passa por esse viés? Com certeza, porque nós somos seres atômicos. Né? Ok. O que é ser atômico? Nós somos formados de átomos. E os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles trabalham neste movimento. Os elétrons trabalham neste movimento. Os prótons e nêutrons são positivos, que é a nossa massa corporal, e os elétrons trabalham neste formato, conforme o movimento da Terra, do planeta, das galáxias, da Via Láctea. Por exemplo, se eu estiver num ambiente 24 horas que muda este movimento dos meus elétrons, como, por exemplo, a poluição eletromagnética e radiação. Se eu estou com a telecomunicação 24 horas por dia, vai sentir o uma influência. efeito contrário. Então, eu tenho que tomar medidas para que volte da esquerda para a direita o movimento das terras. Eu vou jogar uma pimenta nessa tua tese. E se eu vivo... deixa eu ver como é que eu vou fazer essa pergunta. No meio de pessoas tóxicas. Sabe aquelas pessoas... Porque vamos combinar, tem pessoas que passam 8, 10 horas dentro do ambiente de trabalho, rodeado de pessoas diferentes. Cada um de nós somos únicos, não é? Você preconiza. E cada um tem a sua energia. Essas energias podem se chocar? Com certeza. Hã? Tudo... É o famoso, vai para casa carregado. Nossa, tô sentindo um peso nas costas. É por aí, mano. Voltando à célebre frase de Hipócrates, ninguém se cura no ambiente que adoeceu, isso serve para locais, pessoas, e inclusive ambientes tóxicos e energia. Porque, voltando nos elétrons, que é a nossa parte elétrica, é como um campo, um biocampo em volta de nós, né? Pessoas podem pegar energia desse biocampo. Que coisa. E nós Existe adoecemos. como blindar isso aí? Essa energia não tão boa? Tem como blindar isso aí? Tem. É justamente isso que eu ensino. Legal. Na epigenética, no nosso dia a dia, como eu passo ferramentas para blindar. Só para você ter uma ideia, o cachorrinho, quando o dono adoece, o que acontece com o cachorrinho? Doente? Se o dono está triste. O meu cachorro, o Vicente, ele nem gosta que chame de cachorro, ele está me olhando essas horas. Pai, você me chama de cachorro? Pai, não, Vicente, isso não é cachorro, é filho do pai. Então, quando o meu filho, o Vicente, está lá me olhando e eu estou triste, o P da vida, ele sabe que ele me olha e diz, só faz assim, ó, com a patinha, ele não está bem. Exatamente. É o biocampo, os elétrons, e ele pega a sua energia e ele fica triste. Que coisa, hein? Uma planta em um ambiente que ela não está adaptada, o que acontece com ela? Como diria minha avó, vai batumar. Vai batumar, exatamente. Tem como saber, como identificar, qual a ferramenta para entender se o ambiente está inapropriado para a vida? É olhar para as plantas. Toda planta que coloca naquele ambiente, ela sofre. O animal adoece, a planta morre. Ou tem uma poluição eletromagnética e radiação muito grande, ou tem uma energia telúrica. Hoje nós vivemos, infelizmente, num mundo onde as pessoas estão cada vez mais dependentes de calmantes, de antidepressivos, enfim, uma série de medicamentos que não estão conseguindo mais se sustentar sem fazer uso de algum produto químico. Mudando essa chave de energia, muitas pessoas não poderiam diminuir a quantidade de uso de medicamentos
quando você fala na saúde psíquica, mental, comportamental, inteligência emocional? Com certeza total e absoluta, 90% das pessoas, se fizessem, usassem as ferramentas e entendessem o que está acontecendo dentro de si, que nem sempre é problema psicoemocional. Ok. Às vezes é problema epigenético. Se estiver contaminado de metais tóxicos, poluentes ambientais, altera no Google Acadêmico, tem mais de 30 mil artigos científicos mostrando que toxinas ambientais mexem com as emoções. Olha só. Parasitoses, no Google Acadêmico, está cheio de citações científicas, mostrando que parasitoses mexe com o neuroemocional, o Tem neurocomportamental. até um termo que diz o seguinte, essa pessoa vive enfesada, não é isso? Exatamente. É o estômago pesado, ela fica enfesada. Por exemplo, se a pessoa come alimentos incompatíveis com ela, eu não sou compatível com arroz, porque eu sou de origem Não lhe faz bem. não me faz bem. Ok. Mas se eu como arroz todos os dias, o tempo todo, 365 dias Você no está indo ano, contra o... a minha genética. Bacana. Então isso gera, cada alimento incompatível que eu ingiro, gera 30 moléculas de toxinas e apenas 2 moléculas de energia. Maravilha. Imagine a toxicidade no decorrer da vida. Causa ou não causa doença? Ah, sem dúvida. Só física? Física e mental, né? Com certeza. Bom, gente, a Maura Lozov, ela é mentora da área da saúde e ensina para você essa técnica de equilíbrio das suas energias através da técnica chamada Individualidade genética, individualidade metabólica. E eu tenho um programa chamado PMI, o programa Minha Individualidade. Então eu ensino como viver num mundo que está propício a nos adoecer. É um diário de bordo personalizado. Exatamente. O que é bom para você não é bom para mim, né? É. Por isso que muitas vezes os remédios alopáticos eu tomo, você toma e às vezes, poxa vida, não... Porque cada um tem a sua química, não é isso? Então, se você quer conhecer um pouco mais dessa técnica e conversar com a Maura Lozov, tirar suas dúvidas, marcar um horário, fazer um bate-papo online, né? Aí na tela, então, está aqui o Instagram, Maura Lozov. Entra lá, adiciona ela nas suas redes sociais, converse, tira suas dúvidas e seja feliz. Exato. Viemos nesse mundo só para isso. Viver faz mal à saúde. Então, nós temos que aprender a viver. Querida, muito obrigado. Volte mais vezes, tá bom? Obrigado. Vou chamar um breve intervalo, já voltamos em 1 minuto. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mocva Personalizados está no mercado desde 2005. São 18 anos de experiência, capricho, comprometimento com prazos e muito carinho em cada entrega. São mais de 1 milhão de encomendas e clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e presentes criativos, este é o lugar certo. Lembranças para aniversário adulto e infantil, casamento e todos os tipos de evento, além de presentes muito criativos, como réplicas de almofadas realistas com a foto do seu pet, com a foto dos seus amigos para deixar a festa muito mais animada. Temos mais de 3.000 opções para você. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nossas redes sociais ou o nosso site mocva.com.br e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocva Personalizados. Brindes e mimos com muito carinho para você.
A BG9 Entretenimento oferece soluções completas para sua empresa, desde transmissões ao vivo a gravações com alta qualidade. Temos uma equipe altamente capacitada para garantir o sucesso de seu evento, congresso, treinamento, curso, live musical. Além de estrutura para externas, possuímos estúdios físicos e virtuais para atender demandas como cursos, treinamentos ou EAD, ou ainda fazer o seu podcast. Estamos consequentemente atualizados com as tendências e tecnologias, para que você possa ter certeza de que está recebendo o melhor trabalho possível. Entendendo que cada projeto é único, a BG9 Entretenimento busca garantir que suas expectativas sejam atendidas e superadas. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3. Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Legal, gente, estamos de volta e agora nosso momento mais descontraído. Ora, pois. É o nosso bate-papo com vinho. E com vinho tudo fica mais saboroso, né, seu João? É um bom diplomata. Eu costumo dizer que é assim, onde há um clima mais pesado, o vinho é sempre um bom diplomata. E eu bate-papo aqui hoje com o João Farrapa, sommelier português. Que cidade que se nasceu lá em Portugal? Bom, nasci em Lisboa, bem próximo dos pastéis de Belém. Pastel de Belém. O pastel de Belém que tem lá, por que recebe esse nome? É assim, geralmente pela região, tem toda uma história. Tá? Assim, tem uma história aqui, o convento, que lá está, que era o mosteiro, digamos assim, dos Jerónimos. Em 1418 houve digamos assim, uma reviravolta política e todos aqueles conventuais, digamos assim, que estavam dentro do mosteiro tiveram que sair, tá, para ir trabalhar, ok? E o mestre pasteleiro, um dos mestres pasteleiros, um frade, tá, ficou sem serviço. Olha só. O que é que acontece? Não tinha que fazer? Não, é que assim, eles recebiam muitos ovos naquela época, entendes? É assim, como dádiva ou agradecimento do mosteiro. E muitas vezes eles aproveitavam a clara do ovo, servia para engomar as batinas e os trajos dos padres. Era uma goma que se usava. Só que sobrava muita gema. Então o que é que eles fizeram? Os tais doces conventuais. E saiu daí o pastel de nata, ok? Depois dessa saída dos conventuais, digamos assim, da reviravolta republicana, um empresário próximo sabia e conhecia o abade, que lá trabalhava nessa parte de pastelaria, e puxou para ele. Ou seja, trouxe o segredo dos pastéis de nata para a região de Belém e para os pastéis de nata que ainda existem hoje a Casa de Pastéis de Belém. O pastel de Belém, que é feito lá em Portugal. Esses dias eu comi aqui em Curitiba um pastel de Belém. Eu fiquei perguntando, mas será que tem a ver ou não tem nada a ver? Não, eu geralmente costumo dizer que há certas situações culturais que muitas vezes o pessoal tenta copiar a receita. Só que há sempre aquele segredo, aquele sempre je ne sais quoi do toquezinho diferenciado que faz exatamente a origem. Eu estou ficando com sede, seu João Carlos. Oh, vamos servir então. Vamos falar de vinho então. O que você trouxe para nós hoje aqui? Então é assim, vamos então falar desse empreendedorismo. 2 senhores espanhóis vieram da Espanha e foram para a Argentina, Mendonça. Trouxeram somente as limitações financeiras, mas com eles também trouxeram certas cepas, lá está no caso uma Malbec, e as suas limitações financeiras e 3 barricas de carvalho europeu. Ok. Fundaram a primeira vinícola na Argentina, chamada Cabeza de Toro, tá? Olha só. Em 1896. Olha e, só. na sequência, foram evoluindo ao longo dos tempos. Na atualidade, está somente com a referência de Toro, tá?
E de toda a produção, o total da produção dessa vinícola Toro, tá, na Argentina, Mendoza, 20% fica no país de origem, exatamente, para consumo e já é uma vinícola familiar. Que bacana, hein? Bacana. Eu fico pensando na coragem que as pessoas tinham em trazer um sonho, né? É verdade. E na bagagem só 3 barricas de vinho. Ou seja, eu acho que é todo aquele esforço de descobrir um novo mundo, uma rapaz. nova oportunidade, sabes? É isso. Eu pessoalmente vi isso no Brasil, entendes? Tenho que admitir que vi isso no Brasil, é um país de oportunidades, literalmente, tá? É enorme e tem muito espaço para muita gente. Venham com ideias e vão ver que... O que você acha do empreendedorismo? O português lá, o povo de Portugal, é um povo empreendedor ou não? É assim, geralmente todos os povos da Europa têm uma característica. Ok? É assim, temos uma história em comum. O lá português é mercador, não é isso? É assim, eu costumo dizer que o português é desenrascado. É assim, é um país pequeno, tá? Temos toda aquela história dos descobrimentos, mas lá está, a história dos descobrimentos tem a referência do porquê o português ou os portugueses descobriram o meio mundo. Exatamente pela questão histórica de timing. Quando a definição do território português, nós fechamos a fronteira, definimos território português. Era uma necessidade. Era uma necessidade porque o resto da Do Europa lado de ainda cá era estava em mar, conflito. E do outro lugar era mar e fronteira com... os países que ainda estavam em definição e havia um conflito permanente. Ou seja, naquele tempo até que a Europa se orientou definindo os territórios, foi o tempo que nós tivemos para descobrir o que descobrimos nesse período. Ou seja, a necessidade fez com que o povo português construísse suas caravelas e fosse buscar novas terras. Desenrascados, como eu costumo dizer. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa. Vamos Você então? não veio nenhuma das caravelas, né? Não. Depois, você veio um pouquinho depois. Há uma noção que eu tento, eu não tento explicar, eu tento reafirmar que é assim, a noção que nós temos das caravelas, tá, é que é assim, vêm descobridores, vêm conquistadores e vêm alterar a cultura de um país. Não. Ou seja, quando é descoberto um território, cada caravela é uma empresa. É um empreendimento, entendes? Ou seja, lá está, essa é a questão do Será que empreendedorismo. essas caravelas, elas deviam ter um subsídio, né? Alguém que fizesse um Haviam aporte empresas, financeiro, tipo, exatamente. o que você descobrir de terra, de ouro, vamos fazer A tal questão que vocês... É o princípio básico da matriz e da filial. Ok. Então, o princípio básico disso. Ou seja, cada João, empresa era uma Qual era caravela. o vinho que bebia na época do descobrimento? Não, é fácil. Não sabe? Não, essa é fácil. Essa é fácil. É assim, estamos a falar da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Não, quando os portugueses saíram de lá. Não. O que se bebia lá? É assim, a Pera Manca, que é um dos vinhos mais de referência. Pera Manca. Exatamente, Pera Manca, é um do norte do país, exatamente. E porquê é que se chama Pera Manca? Pela estrutura rochosa da região, a erosão faz com que eles tenham uns contornos redondos. E a própria erosão faz com que os pedregulhos tenham a forma de peras. Será que eles trouxeram as suas barricas dentro das suas naus? Trouxeram, sim, Ou senhor. levavam para esses vários lugares onde os portugueses descobriram, levavam barricas com vinho? Levavam, sim, senhor. E a referência da Pera Não Manca... estragava? Não, exatamente porque já tínhamos a característica das barricas. Tá? As barricas ajudam na conservação do vinho. Em viagem, já na altura, tínhamos essa questão. A questão da Pera Manca consta que Pedro Álvares Cabral bebeu esse vinho para comemorar a descoberta do Brasil, por isso é que tem essa referência histórica também. E também o acidente que foi o vinho do Porto, a questão dos vinhos ao estragarem, alguém adicionou a grapa, digamos assim, e ajudou na conservação. O que é o vinho hoje, na tua opinião? É assim, o vinho na atualidade, para mim e a minha perspectiva, é cultural. Cultural. É assim, já não existe aquela emancipação que havia há uns anos atrás de elitismo, sabe? É assim, há muita mais informação, há muito mais poder de escolha. Ontem, por acaso, estive num evento onde era vinhos portugueses, tá? Encontrei muitos portugueses e muitos brasileiros, em que a questão da cultura e técnicas que se usavam antes do século XIX estão a ser praticadas novamente. Porquê? Por mais tecnologia que tenhas, tá? Há sempre aquela questão de excesso de produção e perdes qualidades. Então eles estão a regressar às origens, ou seja, estão a utilizar técnicas, digamos, antes do século XIX, ou antes do final do século XIX, para puxar aqueles sabores que havia antigamente. Ou seja, já criam uma história. Ô, João, eu vi essa garrafa aberta aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu abri uma garrafa de vinho, minha convidada estava para chegar, ou meu convidado estava para chegar. Abri a garrafa. A pessoa não veio. E eu não estou com vontade de continuar bebendo. Eu
Tenho que jogar fora esse vinho? Absolutamente. Tenho que conservar? Perfeitamente. Como que faz para conservar o vinho que eu vou beber depois ou quando me der vontade, mas eu não quero beber agora? Me arrependi de abregar, não estou com vontade, o meu convidado, minha convidada não veio. Como é que eu conservo esse vinho? É fácil de ver que, em qualquer informação vocês obtêm em qualquer espaço, que assim, a garrafa após aberta tem um período de vida, tá? Entre 3 a 4 dias, mas tem que é conservar depois aberta na porta da geladeira. Tá? É exatamente que vai perdendo gradualmente as propriedades, ok? O álcool vai evaporando, tá? E vai ficando mais choco. Entendi. Assim. Uma outra pergunta. Eu tenho lá minha adega, meus vinhos ali, sempre numa temperatura ideal. Estou para receber um convidado, uma convidada. Eu vou lá e disse, ó, vou tirar já da adega. E botei a garrafa em cima da mesa. E passou-se 1, 2 horas. Acho que o convidado não vem. Eu posso devolver esse vinho para a minha adega refrigerada? Ou essa quebra de temperatura, está frio, aquece, esfria de novo, vai me estragar o líquido? Não acredito. Não acredito, porque assim, a priori nós vamos jantar num lugar coberto e condicionado. Ok. Então, assim, o vinhas das adegas privadas ou os climatizados têm à volta de 12 graus. Tá? À volta de 12 graus. Lógico, os frisantes e espumantes é uma temperatura mais baixa. Ok? Vamos tentar. Mas um vinho tinto, eu acredito que assim, a temperatura ambiente, esteja um ambiente bem condicionado, acho que não vai alterar as condições do vinho. Absolutamente. Absolutamente. Você sabe que eu acho muito bonito, já te falei, né? O tal do decanter. Ele tem um aspecto para airar o vinho, é isso? Correto. Além de a parte da beleza também, né? Do ritual. Do ritual. Dá diferença você fazer decantar um vinho antes de beber? É assim. Serve para qualquer vinho ou tem algum vinho específico que vai realmente ressaltar o sabor? É assim, geralmente o decanter é usado para vinhos de guarda ou de longa guarda, tá? Exatamente O que se chama um vinho de guarda? De guarda que estão acondicionados Há mais de quanto tempo? É assim, estamos a falar de 20 anos, 30 anos, Puxa à vida, vontade, rapaz. à vontade, tá? Ou seja, já há aquela propriedade, a questão de criar resíduos ou películas, que é normal do vinho, tá? Mas convém aerá-lo, tá? Que é assim, que o poder alcoólico dele é bem superior porque está contido, lá está. O génio está contido na garrafa por muito tempo. Na atualidade é assim, tu podes abrir um vinho com 7 anos, tá? E usar o decanter. Podes usar um vinho ainda mais recente no decanter, porque tens o ritual, tens a parte da visualização, é um charme, tá? E tu podes utilizar os decanters nas mais diversas formas. Lá está. Tens decanters caríssimos, tá? Feito por artistas, digamos assim, e tens o decanter básico, mas é assim, acho que numa mesa, para criar um ritual e um charme, tu podes utilizar o decanter sempre que tu quiseres, mas lá está, estão reservados para vinhos de guarda. Ô João, voltando a falar do povo português, Vamos a isto. quando cá vocês vieram para descobrir esse país aqui, o Brasolis, E foi difícil, sim, de cá. uns dizem que realmente os portugueses estavam querendo achar, outros disseram que era meio que sem querer, estavam, na verdade, indo para o caminho Para das as Índias, a gente né? descobriu Índias. Enfim, Mas nós descobrimos Índias. tem lá a história que é, né, bastante rica, bem plural. Mas qual cepas de uvas os primeiros portugueses, quando para cá vieram, trouxeram ou não trouxeram nada? Eu acho que é assim, a título de cultura europeia, nós temos, como eu já comentámos, a situação do que eram os romanos a quando da expansão, acho que a parte cultural de trazer essas experiências para esses novos territórios, acho que trouxeram de tudo um pouco, para ver como é que seria a adaptação. É uma experiência, tá? Sabe que tem história sobre isso aí? Quais possível. foram as primeiras cepas plantadas no Brasil? Porque a gente conhece muito a história do vinho, com todo respeito aos portugueses. Quando você fala do italiano, da imigração italiana, que são muito conhecidos aqui no Brasil por plantar uvas, né? E tem os seus vinhos e tal. E o português, que foram os primeiros a vir para cá? Tem Qual a toda essa colaboração história. que os senhores nos deixaram em termos de vinho? Eu acho que de tudo um pouco. Acredito que de tudo um pouco, porque assim, acho que fazia parte da filosofia dessa questão de colonizar, ou seja, haver uma troca. Lá está, eu tenho saudades da minha terrinha, eu quero fazer um bacalhau. Eles não vão plantar bacalhau, mas eu vou cozinhar bacalhau à minha maneira, entendes? Eu acho que a questão de querer beber um vinho para lembrar a terrinha, traziam castas autóctones para plantar cá. Eu acho que era a mesma lógica. Pessoal,
brincadeira à parte, eu estou aqui com o João Carlos Farrapa, um dos melhores sommeliers que eu conheço. Esse moço que veio para o Brasil em 2011. Veio para cá, ficou um bom tempo, casou-se. Hoje ele tem uma bela família. Na época da pandemia ele resolveu voltar para a terrinha, voltou, não gostou e retornou para o Brasil, onde agora ele volta, diz que para ficar. Então, se você quer conhecer um pouco do mundo dos vinhos, você quer de repente fazer uma festa, uma recepção, ou quer comprar vinho, ou quer um profissional aí no seu evento, quer fazer um evento, uma confraria, um encontro de vinhos e queijos, e quer trazer um profissional que saiba tudo sobre vinhos e uvas, eu dou uma dica, chama esse nosso amigo português, que é o João Carlos Farrapa. Nós vamos colocar na tela então o Instagram para você entrar em contato, que é Uvas e Personalidades. Através do Instagram, você fala com o João Carlos, contrata ele para que ele vá até o seu evento falar sobre vinho. O grande diplomata. E não esqueçam um pequeno pormenor. Tirem a fotografia ao programa, ao episódio que nós estamos a ver. Digam de onde é que nos estão a ver, o que é que estão a beber ou o que é que beberam. E de alguma forma podem encaixar ou não no nosso aconselhamento. Imagine se nós recebemos uma foto de alguém de Portugal, hein? Olha a provocação para você, povo português. Como é que faz uma provocação para o povo português? Faça um convite para o povo português, então, que estivesse... que horas seria? O nosso programa vai ao ar 5h30 da tarde, domingo, 7, na quarta-feira... 9 da noite. 9 da noite em Portugal? É correto. Então, faça uma provocação aí ao povo português aí, mas falando em português, de Portugal, convidando eles para entrar aqui no nosso QR Code e mandar uma foto dizendo de onde estão bebendo um vinho e assistindo nosso programa aí. Vai lá. Vamos então. Patrícios, vamos a isto. Tirem a fotografia do QR Code, vejam lá e digam para cá, mandem a mensagem aqui para a Rede Central TV e perguntem lá, aliás, perguntem dúvidas que vocês tenham, como é que é o vinho brasileiro, tá? E depois também me digam o que é que vocês estão a comer, o que é que vocês estão a petiscar e o que é que estão a beber aí com o petisquinho do final da noite. Maravilha. Pronto, agora vai tremer tudo aqui. Ora, ok. João Carlos, até o próximo programa. Bacana? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez agradecendo a sua importante companhia e até a próxima.